Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus enche os nossos corações nessa noite. Irmãos, imagina que você fez uma viagem para Monte Verde com seu marido, né, ou com a sua esposa, e aí você comprou aquela caneca bonita, sabe? Aquela lembrança de viagem especial para você. Não porque é uma caneca, bom, estamos na terra das canecas, né, Marlene? E aí, mas você foi lá e comprou uma caneca especial que representa aquele fim de semana especial que você teve com seu cônjuge. E aí um dia sua amiga aqui da igreja vai lá visitar você e vai lá mexer nas suas coisas, ver lá que bonita essa caneca e tudo mais. E você, sem você ver, a pessoa deixa a caneca cair, quebra a alça da caneca, mas aí ela deixa lá no cantinho e arranja uma desculpa e vai embora da sua casa. No dia seguinte você vai lá e vê a caneca quebrada. E aí você fica uma fera, porque apesar de ser sua amiga, você quer agora puni-la, você quer confrontá-la, você quer que ela pague um preço que ela não pode pagar, porque o valor maior daquela caneca não era a caneca em si, mas era a lembrança especial daquele fim de semana com o seu cônjuge. Mas de repente, no outro dia, chega uma outra irmã, muito querida sua, que você ama demais, que você respeita demais, e diz: alguém fez mal para você, né? Alguém quebrou alguma coisa. Eu quero dizer que eu vou pagar o prejuízo por aquela pessoa. E agora o grande conflito que está nas suas mãos é: e agora? Eu estou disposto a abrir mão do direito de punir aquela pessoa que me feriu, que quebrou aquilo que eu tanto amava? É sobre isso que a carta de Filemão fala, sobre um escravo fugitivo que causou mal para o seu senhor, foi embora, foi parar numa prisão em Roma, encontrou o apóstolo Paulo, lá se encontrou com Jesus e teve a sua vida transformada, e não apenas a sua vida, mas agora, por meio dessa vida transformada, outras coisas precisam ser transformadas na igreja de origem, com o seu senhor de escravo. É sobre isso que nós estamos estudando. Nós começamos a estudar semana passada a carta de Filemão, de Paulo a Filemão. Eu convido você a abrir lá em Filemão, aquela cartinha bem pequenininha, uma das menores cartas do Novo Testamento. Às vezes é difícil de achar ela está perto de Hebreus, está entre Tito e Hebreus, lá no finzinho da Bíblia. É uma carta que tem apenas um capítulo, e nós vemos nessa carta que Paulo intercedeu por meio deste homem chamado Filemão, e daqui a pouco a gente vai relembrar mais algumas coisas. Bom, tentando relembrar, tentando puxar para aqueles que estavam aqui na semana passada e tentando contextualizar para aqueles que não estiveram aqui na semana passada. Paulo, então, nessa carta que foi escrita por ele lá na prisão, Paulo, depois de fazer algumas viagens missionárias ali no Mediterrâneo, pregar, plantar igrejas em várias regiões, ele acaba chegando ao Império Romano, está lá preso numa prisão domiciliar. De lá ele escreve algumas cartas que são conhecidas como as cartas da prisão. Essas cartas são Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Filemão era um homem que morava em Colossos, ou seja, frequentava a igreja que estava sediada em Colossos. Ou seja, Colosso recebe duas cartas: a carta aos Colossenses, aberta para a igreja toda, e a carta para esse indivíduo chamado Filemão. Nós vimos na semana passada, no comecinho do texto, lá nos primeiros versículos, que Filemão era casado provavelmente com uma mulher chamada Áfia e tinha um filho chamado Arquipo. E eles, além de serem servos fiéis no Senhor Jesus Cristo, eles recebiam a igreja em sua casa. Ou seja, ele não era um crente qualquer, ele era um crente envolvido. Paulo chama de companheiro de lutas, alguém que batalhava pelo evangelho ombro a ombro, em prol do evangelho e da edificação do corpo de Cristo. O que nós vimos na semana passada são duas atitudes que fazem com que os relacionamentos sejam saudáveis na igreja. A primeira atitude é a atitude de oração. Paulo ora em favor de Filemão, e num desses quesitos da oração, o motivo da oração era que aquela comunhão, que o fato de Filemão fazer parte da igreja deveria promover coisas boas por meio de Jesus Cristo. Ou seja, não basta apenas nós participarmos de uma reunião, virmos ao culto aos domingos,
A nossa fé em Jesus precisa fazer bem para todo mundo. Essa é a primeira oração por Filemão, de Paulo por Filemão. Na segunda parte, a partir do versículo 8 até o versículo 16, nós vemos Paulo exortando Filemão. Mas essa exortação ela é baseada no amor, como nós vimos lá no versículo 9. Paulo não dá uma carteirada dizendo: eu sou o apóstolo Paulo, o grande Paulo, me obedeça. Mas ele diz: nós vamos fazer essas coisas por amor. E ele deixa bem claro um conceito bem importante para a carta: que Paulo está preso e que Onésimo também está preso com ele, mas que ambos que estão presos estão livres em Jesus Cristo. E que Filemão, que está livre, não está livre para fazer qualquer coisa, porque ele, ao mesmo tempo que está livre, está preso a Jesus Cristo. Ou seja, esse paradoxo, esses termos que parecem contrários a princípio, eles na verdade se unem. Todos nós que estamos em Cristo, nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas agora nós estamos algemados em Cristo. E as nossas atitudes, elas devem refletir isso. O que Paulo está fazendo aqui nessa carta? A mesma coisa que ele fez em outras cartas, e talvez você já tenha escutado isso. Por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo gasta os 3 primeiros capítulos falando sobre a nossa posição, a nossa realidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Mas a partir do capítulo 4 ao capítulo 6 de Efésios, ele faz as ordens, como você deve viver de maneira digna de Cristo. Já ouviram alguma coisa do tipo? Em Colossenses acontece a mesma coisa. Colossenses tem 4 capítulos, nos 2 primeiros capítulos, Paulo apresenta quem é Cristo. E nos capítulos 3 e 4 ele fala como vocês devem viver em Cristo. E aí há uma série de ordens no final da carta. Lá em Romanos, a mesma coisa. Dos capítulos 1 ao capítulo 11, Paulo escreve sobre o que é o Evangelho. Mas lá, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, como viver esse bendito Evangelho. E aí, no final da carta, há muitas ordens. Para quem lembra do ensino da língua portuguesa, né? Há um tipo de verbo chamado imperativo, que é um verbo de ordem. E Paulo, então, ele sempre usa esses verbos no final das suas cartas. E aqui em Filemão acontece a mesma coisa. A partir do versículo 17, que é o texto que nós vamos ler hoje, é que aparecem esses imperativos, essas ordens. O que Paulo quer mostrar para a gente com isso? O que ele queria mostrar para Filemão? Que há uma realidade de estarmos presos a Cristo, e ela deve ser traduzida por meio de atitudes práticas. Porque no fim das contas, como está escrito lá, para termos relacionamentos saudáveis na igreja, que é o grande tema dessa carta, nós precisamos ter vidas transformadas por Jesus. E as vidas transformadas por Jesus, elas têm 2 agentes principais. Em primeiro lugar, o próprio Jesus, que por meio do Espírito Santo quer transformar as nossas vidas, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Então o primeiro agente é o próprio Jesus, que quer transformar as nossas vidas à sua imagem e semelhança. Mas o segundo agente somos nós mesmos. E é por isso que existem ordens na Bíblia, no Novo Testamento. Porque se dependesse só de Jesus, a gente não precisava fazer nada. A gente ia ficar só parado, ou a gente ia ser transformado instantaneamente no momento da nossa conversão. E não é isso que acontece. Nós lutamos contra o pecado, nós lutamos com a nossa natureza, nós lutamos com aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente coloque em prática a salvação que nos alcançou. E é por isso que existem essas ordens, porque nós precisamos cumprir coisas para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então agora no finzinho da carta de Filemão, a partir do versículo 17, nós vamos ver o que Filemão deveria fazer na prática para ter sua vida transformada, para que a vida dele fizesse bem, não só para ele, não só para a família dele, mas fizesse bem para toda a comunidade, para toda a igreja da qual ele fazia parte. Eu quero convidar você a ler comigo a partir do versículo 17 de Filemão. Amém? Estão aí? Filemão, versículo 17, diz assim: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim.
E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor também abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, para receber a Tua santa e bendita palavra, Senhor. Mas que essa palavra produza frutos na nossa vida, Senhor. E como são difíceis, Senhor, tomar atitudes que glorificam o Teu nome, porque nós precisamos morrer para nós mesmos. Mas eu peço que o Senhor realize isso na nossa vida, Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta noite diferentes de como nós estamos entrando. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver então que Paulo, ele fala sobre 4 comportamentos que evidenciam essa transformação em Cristo. Eram comportamentos que eram esperados de Filemão e que são esperados de todos nós que estamos aqui e fazemos parte da igreja. Quais são esses comportamentos? Em primeiro lugar, o perdão, depois a bondade, depois a obediência e por fim um bom testemunho. Tá bom? 4 comportamentos que evidenciam que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. O primeiro comportamento é o perdão. Vamos lá, então, vou ler aqui novamente os versículos 17 e 18, acompanhe comigo. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Paulo começa dizendo, portanto, é uma conclusão, é o fim da carta, agora ele vai para o tudo ou nada, e ele começa dizendo, se você me considera companheiro. É a ideia do, eu ando com você, meu irmão, você está em Cristo, eu já sei o que você deve fazer. Não sei se você já passou por isso, existem conflitos na nossa vida que você sabe qual é o certo de fazer, apesar de você muitas vezes resistir a fazer o certo. Paulo já considerava Filemão um irmão em Cristo, ele já sabia que Filemão estava entendendo a conversa que ele estava tendo sobre o Onésimo. Onésimo tinha sido salvo por meio da pregação de Paulo, agora Onésimo não era mais simplesmente um escravo, e ele termina falando isso lá no versículo 16, ele fala assim, agora não como escravo, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Agora Onésimo não era simplesmente um escravo, ele era um irmão em Cristo. E Paulo sabia que Filemão ia entender isso. Filemão, você já sabe o que você precisa fazer. Eu sei que você sabe o que você precisa fazer. Mas Paulo mesmo assim dá uma ordem. Receba-o. E essa é a ordem principal de toda a carta. A carta toda foi escrita para essa palavra, receba-o. A ideia dessa palavra é de acolhimento. E essa mesma palavra ela é traduzida em outros lugares na Bíblia como acolher. Ou seja, receber, venha morar junto de novo comigo. Essa é a ideia. Onésimo era um escravo. O escravo naquela época, ele morava na casa do senhor romano. Cerca de 1/3 do Império Romano era composto por escravos. Pessoas que não pagaram suas dívidas, pessoas que foram capturados em batalhas. Tinham vários motivos que levavam pessoas a se tornarem escravos. O que Paulo aqui faz, ele não discute a questão da escravidão, ele não apoia a escravidão, ele apenas faz uma constatação. Onésimo era escravo de Filemão. Em outros lugares ele vai falar, irmão, você foi recebido em Cristo como escravo? Fique como escravo, não tem problema, sirva a Deus mesmo sendo escravos. E parece que Paulo não está discutindo aqui se Filemão deveria libertar Onésimo da escravidão, não é essa a ideia. A ideia que vem por trás dessa palavra receba-o, é que para ele receber,
era necessário uma atitude. Para que Filemão recebesse Onésimo de volta, era necessário haver perdão. Essa era a grande barreira que impedia Filemão de receber Onésimo de volta. Parece que aqueles que levaram as informações para Paulo lá em Roma, falaram sobre a dureza de coração de Filemão. Filemão estava resistindo em receber este irmão. Mas como Filemão era um líder da igreja, como ele vai ser um homem que não perdoa o seu próprio escravo, que agora é um irmão em Cristo? Paulo escreve essa carta para essa ordem: receba-o, você precisa perdoar este nosso irmão em Cristo. E aí agora cabe uma palavra sobre perdão, porque perdão talvez seja uma das coisas mais difíceis da vida cristã. Então aqui em poucos minutos eu quero trazer uma pequena palavra sobre o perdão. E a primeira coisa é que eu quero trazer uma definição, se eu não me engano, de um autor chamado Ken Sande, que escreve sobre um livro sobre pacificação, sobre restauração de relacionamentos, e ele diz assim: perdão é uma decisão radical de não guardar uma ofensa contra o ofensor. Significa liberar a pessoa da punição. Vou repetir a definição: perdão é uma decisão radical de não guardar a ofensa contra o ofensor. Significa liberar a pessoa da punição. Parece que Filemão ainda guardava a vontade de punir o seu escravo. E Paulo está dizendo: receba-o como irmão, ele já foi perdoado em Cristo. 3 observações sobre o perdão. A primeira é que perdão não é natural, é sobrenatural. Veja lá no texto, em 1 João 2,2, que diz que nós fomos perdoados por causa do nome de Jesus. É o nome de Jesus, é o sangue de Jesus que nos perdoa. O perdão, ele nasce no coração de Deus. Marley leu lá o Salmo 103, que diz que Deus é bondoso e misericordioso, e a palavra misericórdia ali pode ser traduzida como perdoador. Lá em Êxodo 34, quando Moisés quer ver a face de Deus, e Deus fala: eu vou apenas passar pela fenda da rocha, e você vai apenas me ver de vulto, de passagem. E o próprio Senhor diz: Senhor, Senhor, compassivo e bondoso, e fala lá e diz: aquele que perdoa. Está dentro do caráter de Deus o perdão, e é daí que vem o perdão, e é por isso que o mundo não entende o perdão. Você já fez algo de errado contra alguém do seu trabalho, da sua empresa, da escola, da sua vizinhança, e você de repente reconheceu que errou e foi lá e disse assim: me perdoe por isso. A pessoa: não precisa pedir perdão, que isso? E fica constrangida, porque o mundo não entende o que é perdão, porque o perdão está no coração de Deus. E nós que somos do povo de Deus, nós temos acesso a esse perdão. Por isso o perdão não é natural, ele é algo sobrenatural. Então se você acha que você vai perdoar simplesmente qualquer pessoa assim, é só falar perdão, não. Lembre que é quase um milagre, o perdão é quase um milagre. A segunda coisa é que é uma característica do povo de Jesus. Olha o que ele diz lá em Colossenses 2, Deus... Quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Esse é o retrato de todos os crentes. Todos os crentes têm suas dívidas canceladas, ou seja, perdoadas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele perdoou o meu e o seu pecado. Ou seja, nós podemos dividir a raça humana em duas partes. Aqueles que aceitaram Jesus como Cristo e tiveram seus pecados perdoados, e aquela outra metade da população, ou sei lá que porção da população que não aceitou Jesus como seu Salvador, e essas pessoas ainda vão receber a punição pelos seus pecados, ou seja, não tiveram seus pecados perdoados. A gente pode até avançar um pouco mais na cronologia da história, e haverá um momento em que os perdoados habitarão no céu, e os não perdoados habitarão no inferno. Eu quero dizer que quando uma pessoa não perdoa a outra, o que você está querendo dizer, o que você está comunicando vai para o inferno.
Você, como não perdoado, você tem um lugar na habitação, lá com Satanás. Mas aqueles que são perdoados, têm um lugar com Deus eternamente. E por fim, a terceira observação que eu queria te deixar aqui, é que só pode perdoar quem já foi perdoado. E para isso Jesus contou uma grande parábola, se eu não me engano lá no livro de Mateus, do servo que tinha uma dívida com o rei, e ele foi lá implorar, e o rei perdoou ele, mas depois aquele mesmo servo cobrou uma dívida muito menor do seu conservo, e o rei ficou furioso. Por quê? O que Jesus quis nos contar é o que Paulo exige lá em Colossenses: perdoem como o Senhor os perdoou. Ou seja, o perdão não nasce no meu coração, o perdão nasce no coração de Deus. Ele derramou o perdão em mim, e agora eu tenho perdão para entregar para os outros. A dívida que nós tínhamos com o Senhor, ela é muitíssimo maior do que qualquer dívida que qualquer pessoa possa ter comigo. Por isso, o perdão só é aplicado por quem já foi perdoado. O que eu quero dizer com isso? Que Filemon já tinha sido perdoado. E agora Filemon, o que Paulo esperava era que Filemon tivesse uma atitude sobrenatural, e que Filemon mostrasse uma evidência da sua transformação em Jesus Cristo, e derramasse o perdão que ele recebeu de Jesus sobre aquele escravo que agora havia se tornado um irmão caríssimo. Por isso, Paulo escreve essa carta. Mas é interessante que no versículo 18, ele diz assim: se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Paulo assume a dívida, não a dívida moral, porque quem deveria quitar a dívida moral de Onésimo era o próprio Filemon. Paulo não podia fazer isso, mas Paulo fala: a dívida material eu assumo. E quando Paulo faz isso, ele está reproduzindo aquilo que Jesus fez por nós. A vida de um crente é essa: receber aquele que te ofendeu e pagar a dívida do outro. Paulo nos mostra que ele estava abrindo mão de quem ele era, das suas vontades, das suas finanças, para que o outro fosse beneficiado, mesmo sem merecimento. Mesmo sem merecimento. Esse é o teor da vida cristã. Muitas vezes relacionamentos são interrompidos nas famílias, no contexto da igreja, que era o caso aqui, por falta de perdão. Mas o perdão é aquilo que evidencia um caráter transformado. E é por isso que é tão glorioso quando nós vemos numa notícia uma mãe que teve o seu filho assassinado, e ela vai em rede nacional e diz assim: eu perdoo aquele que fez isso. Porque mostra o evangelho de Cristo, porque mostra o caráter de Deus, através de pessoas pecadoras como nós, que fomos redimidos. Então a primeira parte, o primeiro comportamento de evidência de Filemon seria o perdão a Filemon. O segundo comportamento é a bondade. Veja lá comigo os versículos 19 e 20. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Aqui Paulo, depois de dizer que ponha na minha conta, agora ele afirma de próprio punho. Na maioria das suas cartas, Paulo não escrevia todas as cartas. Normalmente ele escrevia apenas a assinatura final, e em várias cartas há essa declaração de próprio punho. Provavelmente aqui a caligrafia ficou diferente, porque Paulo pegou a pena e escreveu: eu, vírgula, Paulo, vírgula, de próprio punho, digo, eu vou pagar. Ele põe o seu nome lá. Então provavelmente Timóteo estivesse escrevendo, agora Paulo pega a pena e escreve. Quando ele faz isso, é como se ele tivesse pegado aqui Filemon de um lado, Onésimo do outro, e Paulo entrasse no meio e falasse: agora eu estou no meio de vocês dois. Vem aqui, dá a mãozinha aqui. Sabe quando a gente faz assim com criança que briga, né? Pega os dois irmãozinhos, pega a mãozinha assim e junta, e fala assim: ó, eu vou juntar vocês, eu quero juntar vocês.
Esse é o princípio que a gente pode dizer da intercessão. Nem está o nome aqui, intercessão, mas a ideia é essa, é alguém que entra no meio de um conflito para resolver. O que precisa para resolver isso aqui? É pagar o dinheiro aí do vaso que quebrou? Eu pago. Vocês vão ficar de bem se eu fizer isso? Essa é a ideia de Paulo. E como nós precisamos de pessoas assim, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Pessoas que sejam pacificadoras, pessoas que busquem o bem, porque é isso que a gente precisa promover o bem. É por isso que Paulo exige algum benefício, alguma bondade da parte de Filemon, porque outra evidência de um caráter transformado por Cristo é que as pessoas agora elas se sentem livres para fazer o bem para o outro. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, que ele fazia de tudo para viver em paz com todos. E muitas vezes nós perdemos de vista isso, que no meio dos conflitos, nós fomos chamados para sermos pacificadores. O próprio Jesus disse isso no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Como há conflitos na igreja, como são grandes os conflitos nas famílias, como são grandes os conflitos entre crentes que trabalham juntos em vários lugares pelo mundo afora. Nós como crentes fomos chamados para sermos bons uns com os outros, a pagar o mal com o bem, a sofrer o dano, como Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 6, dizendo: por que vocês brigam entre vocês, crentes? E depois essas brigas vão parar na justiça, é para desonrar o nome de Cristo? Vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos? Por que você não sofre o dano? O que é sofrer o dano? Sofrer prejuízo em prol do outro. Isso é bondade. Filemon, sofra o prejuízo, abra a mão do que você está perdendo, se é que você está perdendo alguma coisa, porque em Cristo você já tem tudo. Esse é o recado de Paulo para Filemon. A ideia da bondade que Paulo tem para Filemon é: reanime o meu coração em Cristo. Volta lá para o versículo 7. Paulo falando sobre Filemon: pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Paulo já tinha reconhecido que Filemon era um crente fiel, verdadeiro, companheiro de luta, envolvido na obra, e que o próprio Filemon era alguém que reanimava o coração dos santos, ou seja, reanimava o coração daquelas pessoas na igreja que estavam sofrendo. Mas havia uma área na vida dele que ele não estava evidenciando transformação. Agora Paulo exige: você não reanima o coração de todo mundo? Agora reanima o meu coração. Recebe o escravo, perdoa o escravo, seja bondoso para com o escravo. Então o primeiro comportamento de uma vida transformada é o perdão. O segundo comportamento é a bondade, fazer o bem mesmo para quem não mereceria. Agora o terceiro comportamento é a obediência. Versículos 21 e 22. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Veja que Paulo agora reconhece que ele era obediente, que Filemon era obediente. Paulo, quando reconhece que ele era obediente, porque reconhece que ele foi transformado por Cristo, sim, e essa é uma marca, uma evidência da nova alma que ressurge das cinzas para o reino da luz, é a obediência. Mas Paulo ele não está interessado apenas numa obediência à lei, uma obediência nua e crua,
Porque se ele estivesse preocupado apenas com essa obediência, como eu já disse, Paulo teria dado uma carteirada, ele teria escrito não uma carta de 25 versículos, ou como eu disse semana passada, um áudio de 3 minutos no WhatsApp, que é o tempo da leitura desta carta. Ele teria mandado um áudio de 10 segundos, uma figurinha. Filemão, recebe o Onésimo de volta, ponto, assinado Paulo. Isso bastaria para Filemão como uma pessoa obediente. Entende? Obedientes obedecem leis. Mas Paulo aqui quer aproveitar para ir um pouco mais além. Veja que ele fala, sabendo que você fará mais do que eu estou te pedindo. A obediência no reino de Jesus Cristo, ela vai além de apenas cumprir leis. Ela vai no ponto que Jesus nos ensinou, quando disse para seus discípulos, lá em João capítulo 15, ele diz assim, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. E naquele mesmo trecho, qual é a ordem de Jesus? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. A obediência genuína, ela não nasce apenas da letra da lei, ela nasce do amor, não da obrigação. É isso que Paulo quer de Filemão, que ele não apenas obedeça a ordem do apóstolo, mas que ele ame Onésimo, que ele ame Paulo, que ele ame todos os irmãos da igreja, e que esse ato de receber de volta o escravo, fujão e ladrão e destruidor de coisas na casa dele, que esse ato de receber e de perdoar nasça de um amor profundo por Deus, por Jesus Cristo, e que esse amor que é transformador no nosso coração reflita nesta obediência de recebê-lo. Isto é ir além. Jesus nos ensinou isso, sobre ir além. Alguém te deu um tapa na cara, vira, dá outra face. Alguém te obrigou a andar 1 milha, ande 2 milhas. Jesus não quer que a gente fique apenas repetindo e obedecendo regras como os judeus faziam. Agora Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E esse ir além exige não apenas o recebimento de Onésimo como escravo, mas o recebimento do próprio Paulo. Veja que no versículo 22 ele diz, me prepare um lugar para ficar quando eu for aí. Essa seria a prova de que Filemão fez tudo isso por amor. Não guardaria rancor do apóstolo Paulo. Também continuaria amando o apóstolo Paulo. A hospedagem é uma coisa muito séria no Novo Testamento, e em toda a Bíblia. Porque diz até que Abraão hospedou anjos, mesmo sem saber. Em Hebreus fala para hospedar, em 3 João fala sobre uma briga lá de pessoas que não estavam recebendo missionários por egoísmo. A hospedagem aos homens e mulheres de Deus que estão trabalhando pelo reino era algo muito caro naquela época. Eu preguei aqui algumas semanas atrás lá, Romanos capítulo 15, onde Paulo faz um plano de ir para a Espanha e de passar por Roma, e a ideia, o que Paulo queria? Ser recebido, ser hospedado. A hospedagem não era apenas abrir a porta e dar uma cama para dormir, era dar uma cama para dormir, bancar a alimentação daquele homem e ajudá-lo na viagem posterior. Hospedagem é aliança em prol do reino de Deus. Paulo está exigindo mais de Filemão. E não sei se você se sente assim na vida cristã. Parece que sempre há uma exigência por mais. Parece que nunca o que a gente faz está bom. Parece que a gente sempre precisa fazer mais alguma coisa. Porque é assim. Porque Jesus não veio aqui só fazer sermão, ele veio entregar sua própria vida. Nós, como cristãos genuínos, precisamos estar dispostos a agir por amor. E o amor é entrega, é doação. O que Paulo quer de Filemão é que Filemão se esvazie cada vez mais. Se esvazie de si mesmo, das suas pretensões, da sua casa bonitinha, da sua boa aparência perante as outras pessoas.
o que Paulo quer é que ele se pareça mais com Jesus Cristo e que as suas atitudes de amor reflitam o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, terceiro comportamento exigido que evidencia um caráter transformado por Jesus é a obediência. Não a obediência à lei, mas a obediência feita por amor. E por fim, chegando ao nosso quarto e último comportamento, é o bom testemunho. Nos versículos 23 a 25 diz assim: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Tem muitas cartas que Paulo escreve um monte de nome de gente, e às vezes a gente fala, que chato esse negócio, para que esse monte de nome? Eu não sei quem é quem aqui. Bom, vamos dar uma passada aqui sobre esses nomes. Esses eram cooperadores, colaboradores de Paulo, viajavam com Paulo. Epáfras, se nós voltarmos lá para Colossenses, e não precisa voltar agora, mas lá no comecinho de Colossenses, diz que Epáfras foi o responsável pela plantação da igreja em Colossos. Lembra que Filemão é um crente de Colosso. Então Epáfras conhecia Filemão, ok? Talvez tenha até se convertido meio que por culpa de Epáfras. Diz que ele está prisioneiro comigo lá em Roma, talvez. A gente não sabe se ele estava em Roma, mas que ele estava em Cristo junto, estava. E provavelmente estava lá em Roma, porque o que parece é que Paulo estava com essas pessoas reunidas. Mas além dele, Marcos. Quem é esse Marcos? Marcos é João Marcos, sobrinho de Barnabé, aquele mesmo que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, lá em Atos, capítulo 13 ou 14. Um homem que abandonou Paulo em algum momento da sua história, mas agora está lá perto de Paulo de novo. Aristarco, provavelmente o líder, um dos líderes da igreja em Colossos. Demas, que posteriormente se desvia do evangelho. E Lucas, o amado Lucas, aquele que escreveu o evangelho de Lucas, médico, um homem de cultura grega, que acompanhou Paulo durante boas partes de suas viagens pelo Mediterrâneo. Por que o nome desses caras estão aqui? Porque provavelmente todos eles conheciam Filemão. Lembra que esses homens eram viajados e viajavam por todas as igrejas plantadas. O que Paulo está querendo dizer aqui? Filemão, tem um monte de cara aqui que eu conheço, que está junto comigo, que conhece Onésimo e que espera que você faça o que a gente está pedindo. Faça o que convém. O nome disso é o testemunho. E esse testemunho, ele acontece onde? Na igreja. A ideia desses nomes aqui me parece que é uma grande prestação de contas. Porque quando a gente tem uma transformação de vida no nosso pessoal, sabe, alguém que era irado e que agora não é mais, alguém que era mão de vaca e agora é doador, alguém que era impaciente e agora, nossa, tem uma paciência de Jó. Quando essas transformações acontecem na nossa vida, elas dão testemunho para toda a congregação de que Cristo está agindo na minha vida. Por isso, o ambiente da igreja é tão importante, porque o nosso encontro aqui semanal, e às vezes 2 ou 3 vezes na semana, a gente tem a oportunidade de ver a evolução um do outro, e de dar um tapinha nas costas de alguém e falar assim, legal, hein? Estou gostando de ver a sua paciência com seu filho, está melhorando, hein? Glória a Deus por isso. E de outro vir aqui e falar assim, puxa vida, eu vi que o seu relacionamento com a sua esposa está melhorando, glória a Deus por isso. Mas há um perigo. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fugir dessa prestação de contas. Quando a nossa transformação não acontece, ou demora a acontecer, ou eu mesmo bloqueio essa transformação, qual é a minha tendência? Não aparecer aqui. Não aparecer diante daqueles que me conhecem.
dos Epáfras, dos Marcos, dos Aristarcos, dos Demas, dos Lucas. O nosso impacto, nosso testemunho de transformação, ele impacta toda a comunidade de fé. Se nós víssemos pessoas sendo transformadas domingo após domingo, isso estimula a minha fé. É por isso que igrejas, quando começam a receber visitantes, e os visitantes começam a se converter, anima todo mundo, porque a gente vê o agir de Deus. É o Espírito Santo agindo no nosso meio. Mas isso acontece também quando relacionamentos começam a ser restaurados. Isso anima todo mundo. Quando a gente vê pessoas sendo batizadas, jovens sendo batizados, jovens animados para trazer outros para a igreja, essas coisas nos animam. Por quê? Porque a gente está vendo Jesus agindo no nosso meio. Quando Paulo escreve essa carta para Filemão, não era só para Filemão, não era uma mensagem oculta para Filemão, era uma mensagem para Filemão que deveria impactar toda aquela igreja, para que outros crentes, inclusive esses que estão alistados, vissem o agir de Filemão, pudessem glorificar a Deus e pudessem ser agente de estimulação para outros crentes perdoarem, para outros crentes serem bondosos, para outros crentes serem obedientes, e assim por diante. E aí vira um ciclo virtuoso, pessoas transformadas que influenciam outros a serem transformados, e aí Jesus vai trabalhando no meio do corpo. Mas para tudo isso, nós dependemos da graça de Jesus. E é por isso que Paulo termina a sua carta dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Puxa vida, mas é uma carta tão pequena, com tão poucas ordens. Mas como é difícil cumprir tudo isso. Nós, por nós mesmos, esquece, é impossível. E se cada um de nós aqui tentarmos colocar tudo isso em prática pelas nossas próprias forças, nós seremos os derrotados, nós seremos dignos de compaixão, porque é impossível perdoar por nós mesmos, é impossível ser bondosos com aqueles que fazem mal para nós, é impossível ser obediente por amor o tempo todo, é impossível dar sempre bom testemunho, mas a graça de Deus, aquela capacitação especial que vem do alto, que nos encoraja a tomar esse tipo de atitude, é ela que nos transforma. Lembra que eu falei no começo? A transformação, a evidência da transformação, ela é uma via de mão dupla. É o Senhor agindo em mim, mas sou eu me esforçando para ser mais parecido com Jesus. É a graça me transformando e a graça me ajudando a tomar as minhas próprias decisões. Por isso, que evidência nós devemos esperar no meio da igreja? A evidência de transformação. E essa evidência de transformação, ela não apenas transforma um indivíduo, mas ela faz com que os relacionamentos dentro dessa igreja sejam saudáveis. Foi para isso que Paulo escreveu essa carta. A ideia de Paulo aqui é que relacionamentos saudáveis exigem pessoas transformadas. Se nós pudéssemos resumir Filemão toda em uma frase, poderíamos dizer isso: relacionamentos saudáveis exigem pessoas transformadas. Paulo tinha em vista um relacionamento específico, Filemão com Onésimo, mas ele precisava ser ampliado para toda aquela comunidade. Agora é lógico que existem pessoas em níveis diferentes de transformação. Tem pessoas que são bebês na fé, que acabaram de se converter, que estão aprendendo o Evangelho agora, aprendendo a viver em Cristo agora. E está tudo bem. Existem pessoas que já têm 30 anos de Evangelho, que já foram castigados pela vida, se é que vocês me entendem, já passaram por muitas provas, muitas lutas, muitas dificuldades, já estão calejados, já estão acostumados a viver no meio da igreja, a viver com Cristo. Cada um tem um nível de transformação. Essa é a igreja, essa é a beleza da igreja, nós somos diferentes e está tudo bem com isso. Bom, quais são os desafios para nós a partir desse texto? Então, em primeiro lugar, olha lá,
perdoe as ofensas. Nós devemos viver como filho de Deus perdoados. E lembre-se, perdão é uma decisão radical de não guardar uma ofensa. Então, se você tem ainda alguma coisa que precisa ser perdoada na sua vida, seja contra alguém aqui dessa comunidade, da sua igreja, seja contra alguém da sua família, seja alguém do trabalho, você como crente recebeu o perdão de Deus, e não recebeu só um pouquinho de perdão, você recebeu um oceano de perdão. Você precisa distribuir este perdão. O segundo desafio: viva em paz com todos, especialmente na igreja. E aqui eu coloquei uma pequena frase: não seja encrenqueiro. Tem gente que é crica, né, como dizem. Tem gente que faz picuinha por tão pouca coisa. Irmãos, a igreja ela existe para espalhar o evangelho de Cristo a todas as nações e para auxiliar na edificação, no crescimento da fé uns dos outros. E às vezes a gente briga porque aquela mesa está lá, então alguém vai reclamar porque a mesa está lá e não está lá. Por que pintou de marrom e não de verde? Por que trocou ou não trocou a lâmpada? Por que tanta coisa pequena que se briga em igreja? E muitas vezes essas brigas começam com pessoas encrenqueiras, sabe? Que gosta de provocar, que gosta de discutir por coisa pequena. E nós não fomos chamados para isso. Não que Filemão estivesse fazendo isso, mas a gente precisa pensar nisso, porque a gente precisa fazer todo o possível para manter a paz com todos. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Essa igreja precisa viver em paz, as nossas famílias precisam viver em paz. O terceiro, e é bem óbvio esse: ame uns aos outros. E aqui eu estou pegando aquele ponto da obediência, porque às vezes a gente pensa em obediência simplesmente por cumprir uma ordem que está na Bíblia. Não é assim que Jesus quer que a gente viva. Jesus quer que a gente viva por amor. Por que eu obedeço? Porque eu amo. Por que eu faço tal coisa? Porque eu amo. Eu amo a Deus em primeiro lugar e amo o meu próximo como a mim mesmo. Disso depende toda a lei. Nós vivemos numa era legalista. Muitas das nossas igrejas são legalistas. É ordem para tudo, é mandamento para tudo. Tudo tem uma regra, tudo tem que seguir um padrão. Jesus não era assim. Os fariseus eram assim. Jesus amava as pessoas. Jesus se doou pelas pessoas. E por fim, aproveite a prestação de contas. O amadurecimento espiritual que nós precisamos demonstrar na nossa vida cristã, ela pode ser muito, muito potencializada pelo nosso convívio. E é isso que eu dei o nome de prestação de contas. É mostrar que você tem fraqueza sim. E a igreja é esse lugar que deveria ser um lugar seguro, onde eu consigo demonstrar minha fraqueza e dizer assim: eu tenho um problema com isso, mas estou lutando, estou contando com a graça de Deus para ser diferente. Tenha companheiros de prestação de contas dentro da igreja. Demonstre as suas fraquezas. Ninguém aqui é perfeito, só Jesus. A partir do momento em que a igreja levanta pessoas perfeitas, nós estamos massacrando os outros e mentindo para Deus. Mas ao passo que nós reconhecemos que todos nós somos fracos, que todos nós estamos em aperfeiçoamento, este é um excelente ambiente para crescermos juntos. E devidas às proporções, é assim que trabalham os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. É quando se junta um monte de gente derrotada para dizer juntos: eu não consigo. Só que a grande diferença, e isso faz toda a diferença, é que aqui nós somos um bando de fracassados, um bando de gente que não consegue perdoar, um bando de gente que não consegue ser bondoso com aquele que faz o mal para a gente, um bando de desobediente,
que pode se juntar aqui, junto com Filemão, dando a mão para Filemão, e dizer assim: eu não consigo, eu preciso de Jesus, eu preciso da graça de Jesus. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui, eu estaria no inferno. A atitude de Filemão, que era uma evidência de um homem transformado, é a mesma história minha e sua, de alguém que não consegue, e de alguém que precisa de uma capacitação especial, milagrosa, que vem da cruz. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui, Senhor, porque reconhecemos que precisamos de Ti. Senhor, obrigado por essa pequena carta, Senhor, inspirada por Ti, que chegou até as nossas mãos, Senhor, que nos ensina, Senhor, que o desejo do Senhor é que os relacionamentos da igreja sejam saudáveis, que os relacionamentos nas famílias sejam saudáveis, e que o Senhor já fez tudo o que podia ser feito para que isso acontecesse. Mas mesmo assim, Senhor, nós ainda sofremos e lutamos com a nossa incapacidade de perdoar, de amar, de obedecer, de demonstrar bondade, de dar bons testemunhos, nossa incapacidade de viver em comunidade com as nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a morrermos para nós mesmos. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, o nosso relacionamento entre pais e filhos. Transforma, Senhor, o relacionamento entre os irmãos. Age no nosso meio, Senhor. Que a nossa transformação possa ser percebida, vivida, não apenas por nós mesmos, mas que um possa ver a transformação do outro e ver o Teu agir no nosso meio. Sem a Tua graça nós não conseguimos fazer isso, Senhor. Senhor, nós não sabemos o final da história de Filemão. Nós não sabemos se ele recebeu Onésimo ou não. Mas que o Senhor mude a nossa história, Senhor. Mude o nosso futuro. E quebranta-nos, Senhor, para isso. É assim que eu oro, no nome santo de Jesus, aquele que morreu por nós, nos deu novidade de vida, para todos sempre. Amém.